Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aí iniciando mais um estudo aqui do projeto Pomone. Se você não é inscrito, fica aí o convite, inscreva-se, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Nós estamos na quinta lição de uma série de 14. Temos um guia de estudos, né, baseado na Bíblia, no Espírito de Profecia, o guia Vida no Campo. Se você tem interesse em receber esse material, em estar aqui conosco nessa sala Zoom, basta aí deixar um comentário. Também é possível nos enviar um e-mail, né? Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o e-mail do projeto Pomone e então poderá entrar no nosso grupo e receber esses e vários outros materiais que temos compartilhado lá. Bem, vamos elevar a Deus uma oração. Senhor nosso Deus, vamos iniciar aqui mais um estudo. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lição 5. Tempo para contemplar. Tempo para contemplação. O verso áureo, Salmo 46, verso 10. Aqueitai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. E a leitura introdutória, texto de Ellen White: quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Esse texto aqui me remeteu imediatamente àquele episódio em que Elias estava fugindo de Jezabel e aí ele acaba numa caverna, né? Então, Deus se manifesta com ele, né? Depois de um redemoinho, depois de um fogo, enfim. Parece uma voz calma, suave, e Deus então fala a Elias, né? Deus vai ao encontro de Elias no silêncio, no sossego. E é sobre isso que estudamos aqui nessa lição. Muitas vezes, nessa agitação da vida urbana, não temos ali um momento em nosso dia sequer para o sossego, para a contemplação. As nossas orações são corridas, o nosso momento de devoção é sempre muito apressado. Estamos sempre atrás ali do nosso ganha-pão, né? Porque o custo de vida é alto e tem se tornado cada vez mais elevado no meio urbano. Então, a vida no campo também é um convite para o sossego, para momentos de contemplação, momentos de paz, momentos de comunhão com Deus. E precisamos considerar a importância desses momentos, né? A importância da paz. De repente, você nem tem refletido sobre a importância disso, né? Ter momentos, então, a sós com Deus. Primeiro tópico, desviando os olhos do mal. Alguém gostaria aí de comentar? Olha, é difícil estar sossegado quando os olhos contemplam tantas coisas turbulentas, né? Agitação, correria, violência, pecado, né? Então, como ter comunhão com Deus num contexto assim? Essa é a verdade, né? E Ellen White aí destaca que tão grande é a maldade das nossas cidades, né? Que muito do que os olhos veem e os ouvidos ouvem tem uma influência desmoralizante. Manuscript Releases, volume 10. Influência desmoralizante, né? Aos poucos vamos ficando insensíveis, né, ao pecado, ao mal, e precisamos seriamente desviar o nosso olhar disso tudo, né? E onde devemos concentrar a nossa atenção, o nosso olhar, os nossos pensamentos? Em primeiro lugar,
Conto aí com a colaboração de vocês, hein? Rosemary entrando. Texto bíblico, que é chave, né, para essa reflexão, é Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vida no campo, página 23. Ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagâncias da vida da cidade, possais ser companheiros para vossos filhos, ensinando-os a conhecer a Deus mediante suas obras e preparando-os para uma vida íntegra e útil. Ok? Então, esse é o convite para todos nós. Perfeito. Irmão Rafael, Pois não. falando desse primeiro tópico, né? Hoje mesmo, no meu trabalho, eu trabalho no Ministério Público e a gente vê, né, muitas essas questões de crimes, né, aqui do município. E uma colega de trabalho até falou isso mesmo. Eu falei, como tem aumentado a violência doméstica aqui, né? Só em Contagem a gente vê tantos números. E aí ela falou, o problema é que a gente vai ficar vendo isso, a gente começa a até parecer que é normal, né? Tanta violência doméstica, né? De pessoas próximas, né? De famílias, né? E a gente percebe realmente como tem crescido isso, atirando aqui pelo nosso local, e também a gente sabe que, infelizmente, em geral, é geral isso, né? Então, realmente, a gente percebe nas cidades, né, onde tem mais aglomeração de pessoas, aumento crescente da violência. E é isso aí que está falando, que quando a gente vê muito isso, rotineiramente, a mente da gente parece que começa a se acostumar. Então, por isso, Deus nos fala mesmo, né, para nos retirar e ir para a natureza, onde a gente vê as obras dele, né? Eu consigo perceber bem isso hoje, a questão na cidade a gente vê as obras do homem e também o resultado do pecado, e no campo a gente vê as obras de Deus, né? Porque a gente tem ali a oportunidade de contemplar sempre a natureza, as coisas que Deus fez, apesar do pecado, ainda há muito a contemplar na natureza, né? Certamente, irmão. E enquanto estamos na cidade, que possamos, mais uma vez, né, vou frisar isso, eu tenho tratado disso em outros estudos, aproveitar as oportunidades de contemplação, né? Se você só tem o sábado para contemplar a natureza, procure ir no sábado junto com sua família para um parque, um lugar onde você esteja ali contemplando a criação de Deus, né? Se você tem um animal doméstico, contemple esse animal, procure extrair lições, né, como Salomão fazia, né, até com as formigas, né, ele extraía lições, então, para a vida espiritual. Temos muito a aprender, né, com a natureza, sem sombra de dúvidas. Deus se revela também através da natureza, certo? E esse chamado, então, tem tudo a ver com a santidade, né, com o chamado para ser santo, ok? Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Por que os santos devem resguardar sua percepção ou visão espiritual? E aí temos mais uma vez a história de Ló e ali e a história da sua família, né? Temos ali um exemplo chocante. Sabe que Ló, e temos isso na Bíblia, né? Em 2 Pedro, Ló não deixou de é, se chocar com a maldade de Sodoma, né? Pedro menciona que ele, um homem justo vivendo ali, ele se atormentava dia a dia com tudo que ele via ali em Sodoma. Mas quanto às suas filhas, né? O que aconteceu com as suas filhas? A percepção espiritual das filhas de Ló. Quem se lembra aí? Essa história é muito conhecida, né? Depois que Ló foge, então, de Sodoma, com a sua mulher, suas duas filhas, a mulher acaba sendo transformada em estátua de sal, porque ela olha para trás, enfim. Então ele segue com as duas filhas,
vai para uma cidade chamada Zoar, não dá certo, depois sai de lá, vai morar numa caverna. O que que acontece lá? Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa Tudo noite bem, meu irmão? aos irmãos que estiverem. Deus abençoe. Eu sou o Célio. Eu estou entrando pelo telefone da minha esposa que o meu não tem Zoom de Perfeito. Vocês negócio. falam de Eu vou onde? mudar de Qual estado, qual município? aqui é Capela do Alto, São Paulo. Perfeito. São Paulo, Capela do Alto. É a região de Sorocaba. Perfeito, irmão. Irmão, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o que aconteceu se não me engano, o que aconteceu com as duas filhas de Ló, elas embriagaram o pai para nascer mais descendência deles, não é isso? Isso aí. Mas eu não sei se é isso. Eu acho que é isso aí, né? Que acontece. Embebedaram, né, Ló e tiveram Mas, relações com ele e tiveram sim, filhos do próprio pai, né? sim, sim. Isso aí com certeza já foi porque é o hábito mal que elas tomaram morando naquela cidade corrompida, né? Mas o que eu gostaria de falar com o irmão é que foi logo no começo sobre a vida do campo, né? É assim, que a irmã White ela já dizia há mais de 120 anos atrás que o povo de Deus tinha que sair das grandes e pequenas cidades para morar no campo, não é verdade? Mas a igreja não. é, eu sou adventista há mais de 15 anos, mas é muito raro você ver uma pregação, né? Até mesmo partindo dos pastores, né? Falando para você sair das grandes cidades, pequenas cidades, morar no campo, né? Aí isso, nós vemos que hoje essas coisas se interligam por causa da questão do tempo do fim que estamos vivendo hoje, né? Então nós vemos aí um mundo que está todo digitalizado, né, irmão? Nós vemos um mundo aí que está todo, não está normal. O mundo, a pessoa que achar que o mundo hoje está normal, infelizmente ela está ruim da cabeça. Porque até uma criança, um jovem, um rapaz novo, percebe que o mundo nosso está todo, né? Tudo desigual, está tudo fora do normal, não está normal de jeito nenhum, né? Com tanta modernização, né? Um mundo aí onde nós vemos aí a digitalização tomando conta do mundo, muito em breve um mundo sem dinheiro, né? Então, e na verdade, né, irmão, tudo isso eu vejo que é o anticristo, a mão do anticristo está conduzindo esse mundo aqui. Quer dizer, Deus está conduzindo, mas o inimigo, Jesus disse que o príncipe desse mundo é quem? Satanás, não é verdade? Então, quer dizer, o inimigo, com certeza, ele está agindo na política, né, dentro da política. Aí nós vemos isso aí realmente com toda a velocidade, vindo essas coisas aí, né? E realmente nós vemos, irmão, nós percebemos que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de escravidão. Querem escravizar as pessoas como escravizou o povo do Egito. Nós estamos nesse sistema esses dias, agora. Eles querem escravizar toda a humanidade. Eles querem ter a escravidão, né? Realmente nós isso, né? Mas a questão é essa, irmão. O, no campo, eu sempre gostei do campo, então é por isso que o irmão Rodrigo me colocou, porque ele conhece, sabe que eu gostei de campo, mas eu gostaria de já morar antes no campo, né? Mas infelizmente a gente tinha não tinha essa sabedoria que temos hoje, que realmente Perfeito. aqueles que não Tá. for campo, infelizmente, vão ser nesse mundo. A verdade é, Perfeito, irmão. mas Deus tenha misericórdia de nós, viu? Amém, amém. É, Exato. Então, olha, irmãos, amém. é condição, né, para ouvirmos a Deus, para entendermos a sua palavra, que nos aquietemos. E as cidades não proporcionam um ambiente para tal, né? O esforço na cidade é muito maior, né, para que tenhamos esses momentos de quietude. Estamos sempre em contato com o mal, no meio urbano, né? Olha, temos aqui uma citação,
Só um instante aqui. Já no tópico 4, não tenha pressa, abrande o seu ritmo. Né? É muito importante isso daqui, irmãos. Prestem atenção, olha. Satanás faz esforços para afastar os homens de Deus. E é sempre bem sucedido nesse propósito quando consegue absorver a sua atenção de modo que não tomem tempo para ler a Bíblia, orar particularmente e oferecer seus sacrifícios de ações de graça e louvor de manhã e à tarde sobre o altar da família. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 426. Então, estamos numa guerra espiritual e é propósito de Satanás, né, nos afastar de Deus, primeiro, consumindo o nosso tempo. Né? A nossa atenção, então, é absorvida por um monte de coisas, né? Muitas delas futilidades, uma rotina de frivolidades, como Ellen White fala em uma outra citação, e assim somos desviados, do interesse pela Bíblia, pelo estudo do Espírito de Profecia, e daí por diante, e Satanás é bem-sucedido então. Tem uma outra citação: mas se fizer somente as coisas necessárias para o seu conforto e felicidade temporais, encontrará tempo para ler a sua Bíblia com interesse acompanhado de oração e para aperfeiçoar um caráter cristão. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 112. Então veja, mais uma vez, a importância da frugalidade, né? Uma vida frugal, uma vida simples, né? Que não é sinônimo de uma vida miserável. Presta atenção, olha o que ela fala. Se você fizer somente as coisas necessárias para o seu conforto e felicidade temporais, né? Ou seja, você não está em busca do luxo. Conforto, né? Ter um conforto, ter ali o básico, como o apóstolo Paulo fala, né? Possamos nos contentar se nós temos ali a nossa subsistência, enfim, ok? Algum comentário, irmãos? Mais alguma observação? Nosso tempo aqui é bem reduzido, né? Eu vou falar só uma coisinha bem rapidinha, que é a questão de segurança, que é a questão de conforto e segurança também. E as pessoas acham que só orando Deus vai cuidar de tudo. Eu acho isso, eu esqueci agora a palavra certa, me fugiu, me fugiu mesmo. Mas é a Presunção. questão de você não fazer a tua parte. Presunção. Se você, Isso, é, se isso você, mesmo, me fugiu. se você, orar e vigiar, né? Então, assim, temos que realmente cumprir a parte que nos cabe. O problema é que muitas vezes nós estamos atrás de luxo, né? Somos tentados, principalmente na cidade, a copiarmos a moda do mundo, os gostos do mundo, o luxo mundano, né? E aí o tempo será todo absorvido nessa luta frenética, né? Pelo dinheiro. Olha, as pessoas andam muito ocupadas, dizem que é difícil reservar tempo para a comunhão. Uma vez eu ouvi de um pastor que no juízo, aparelhos de celular, né, serão testemunhas de que não foi por falta de tempo que a Bíblia não foi lida, né? Então vão testemunhar, vão depor contra aqueles que se perderem, né? Por falta de comunhão, a falta de comunhão leva ao enfraquecimento da fé, enfraquecimento da fé leva à queda, leva ao pecado, né? Muito bem. Caminhando aqui para o fim, irmãos, um tempo para nós. Nós temos aqui o exemplo de Jesus. Sabemos que Jesus, frequentemente, ele intercalava ali o seu ministério público, né, de pregação, de ensino, de cura, com momentos a sós na natureza, momentos de oração, de descanso também. Então, precisamos ter momentos assim. Ellen White diz em O Desejado de Todas as Nações que o alvorecer frequentemente o encontrava Jesus,
Em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Né? Então, um exemplo aí de Jesus. Alguém, alguém gostaria de comentar algo mais? Alguém que já está no campo, tem tido uma experiência assim mais íntima com Deus, teria aí um brevíssimo testemunho, né, a relatar sobre isso. Interessante no campo é que não se bate cartão, né? Ah, as pessoas têm ali o seu momento ali de comunhão com Deus, é claro. Vão aproveitar as horas mais frescas do dia, né, principalmente para o trabalho no campo, mas não tem um horário rígido ali, né? Mesmo quando a pessoa vai trabalhar numa outra propriedade, é muito frequente que o trabalho seja por produção, em uma outra relação de trabalho, né? Seja uma empreitada, enfim. Não tem ali a questão do horário assim, de uma forma tão rígida quanto é na cidade. Então, momentos assim de comunhão com Deus, de oração, estudo da Bíblia, são mais comuns. Olha, Cristo se retirava para os bosques ou as montanhas, excluindo o mundo e tudo o mais. Estava a sós com seu Pai. Com intenso fervor, ele derramava suas súplicas e colocava toda a energia de sua mente em segurar a mão do infinito. Né? Que texto lindo, né? Que texto maravilhoso. E a instrução de Jesus aos seus discípulos. Achava-se diante deles, os discípulos, uma grande obra então perante os discípulos. E antes de tudo deviam aprender que sua força não se encontrava neles mesmos, mas em Deus. Qual Moisés no deserto do Sinai, qual Davi entre os montes da Judéia e Elias junto à fonte de Querite, necessitavam os discípulos pôr-se à parte das cenas de sua atarefada atividade para comungar com Cristo, com a natureza e com o próprio coração. Que incrível esse texto, né? Comungar com a natureza, comungar com Deus em primeiro lugar, com a natureza e com o próprio coração, né? Análise de consciência, né, que todos nós devemos fazer, falar com Deus. Precisamos muito disso, né, irmãos? Compartilhar aqui, ó, uma das cenas aqui que eu gosto muito. Tenho ido cada vez mais nesse lugar aqui, um lugar que eu tenho me afeiçoado muito, né? Ter momentos aqui de trabalho, mas também de contemplação, né? Aqui ao fundo, quem conhece aqui é a Grande Vitória. Essa formação aqui é o Mestre Álvaro, lá no município de Serra. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos esses momentos de paz, momentos. Eu lembro de uma sessão da Revista Adventista, muitos anos atrás, A Hora Tranquila, né? A Hora Tranquila. Então, momentos da hora tranquila. Alguém gostaria de contribuir mais? Alguma reflexão? Desde já, olha, não falte ao próximo estudo, associações e influências na cidade. É o estudo 6, né? É um alerta aí, praticamente aí um desdobramento daquele estudo passado, cortando laços, né? Então vamos continuar refletindo sobre alguns exemplos aí da Bíblia, tá certo? Pessoas que tinham tudo, né, para serem grandes homens, mulheres de Deus,
mas devido aí às suas associações, os seus contatos aí na cidade, foram à ruína. Essa é a verdade. Você quer falar? Pode falar. Pode. Irmão, Pois não. oi, irmão, então, eu gostaria de comentar uma coisa só a respeito da vida no campo. Onde eu moro aqui, onde a gente mora aqui, uma casa pequena, né? Uma casa pequena, um terreno pequeno, mas a gente tem plantado aqui já manga, sabe? Algumas frutas aqui, né? Mas a gente quer, pelo menos eu da minha parte, a minha esposa também quer, né? Mas tem um filho que tem, filho dela sofreu um acidente, né? Mas Deus está no controle, né? E eu quero muito ir para a terra mesmo, para a terra mesmo, para estar plantando meu próprio alimento. Então, não tem coisa melhor do que você plantar um alimento, você pegar ali, quando, na época da manga mesmo, tem 3 pés de manga aqui, então, quando está a época da manga, você pegar a manga, você chupar a manga do seu pé que você plantou, no local, no pedacinho de chão que Deus preparou para você, e vou entendendo que aquilo tudo vem de um Criador, né? De um Deus Todo-Poderoso, que vem dele, né? Não tem coisa melhor, né? Do que você comer da própria terra. Apesar que tudo que a gente come, tudo vem da terra, né? Não tem nada que venha fora da terra, não existe, né? Mas eu falo assim no caso de uma plantação que você tem, né? Então, eu acho que é muito maravilhoso e muito bom também, como o irmão está falando aí, na comunhão sua com Deus, você morando em meio a irmã também comentou aí, morando em meio ao mato, ao matagal, longe, sabe, ali longe da barulho, de civilização, né? Ali só você e Deus, é muito maravilhoso, e a família, né? Então é muito bom, Bem, realmente essa fé aumenta mais, a nossa dependência, principalmente a nossa dependência do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, ela aumenta mais, né? Porque a verdade. gente não vamos depender de pessoas, mas do Criador, né? Então isso é maravilhoso, muito bom. Glória a Deus. Amém. Irmãos, além Amém. dos livros que temos aí já recomendado, né, como Vida no Campo, o Da Cidade para o Campo, que é um outro livro, que é do Edward Sutherland e do Arthur White, né, que já estudamos, já promovemos aqui lives, né, sobre esse livro. Quero aproveitar aqui a oportunidade, não sei se todos já conhecem, tá aqui, ó, Esperança no Solo, de Ellen G. White, tá? Um livro aqui muito bom, né, com citações aqui diversas relativas à vida no campo. Muitas dessas citações, inclusive, inéditas em língua portuguesa, né? Várias publicações aí da nossa igreja, né, como Manuscript Releases, Review and Herald e tantas outras que não têm ainda uma tradução para o português. É, os irmãos encontram essas publicações no site e no aplicativo EGW Writings, né? Mas foram reunidas aqui nessa obra, Esperança no Solo, tá? É uma publicação do E IAG. recebe bem? Ah, Pois não? DAG. IAG, publicação do Ela é IAG. recente? Ah, tá. E recomendamos. Eu comecei aqui uma espécie de uma leitura comentada aqui no canal, tá? Do YouTube, desse livro aqui. Vou dar prosseguimento àqueles que têm interesse. Às vezes você está ali lavando uma louça, né? Durante a semana, obviamente, não no sábado. E vai ouvindo, né? Tá ali fazendo alguma outra coisa e pode ir ouvindo, então, esse conteúdo. Alguém comentou ali, eu tenho esse livro, Esperança no Solo, que bom. E é isso, irmãos. E se vocês tiverem outras sugestões, tá? Outras dicas aí, podem compartilhar. Não, e essas lives já foram feitas por você? Já estão aí no canal? As primeiras, sim, eu tenho que dar continuidade, tá, irmã? Então, você poderia enviar para nós o link no grupo lá, depois, por Envio favor? sim, envio sim. Obrigada. Por nada. Irmã, aproveitando aí sua participação, poderia fazer então uma breve oração para nós nos despedirmos? Uma oração final? Isso. Uhum. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Salvador, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais, Senhor, das tuas orientações para nós, que vivemos, Senhor, nesses tempos tão difíceis. Agradecemos por toda a luz, por todo o conhecimento que o Senhor deixou para nós, e pedimos que o Senhor continue guiando-nos, continue enviando seu Santo Espírito para nos guiar, nos direcionar,
nas nossas decisões e também para que nós possamos nos preparar, Senhor, para a tua volta. Te agradecemos por esses momentos aqui, pedimos que o Senhor nos dê um bom sábado a cada irmão que está aqui, cada família representada, que o Senhor esteja conosco nesse dia, que possamos sentir tua presença. Te agradecemos tudo, Senhor, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.